Vocês já estão cansados de saber, de me ouvir falar que a técnica da visualização é a técnica mais poderosa da lei da atração. E é verdade. A técnica da visualização nada mais é do que você colocar ali no seu campo de filme mental imagens que ancoram você ao seu sonho, né? Imagens do que você quer realizar, do que você quer receber, do que você quer vivenciar. E conseguir colocar uma emoção de impressão nessas imagens. Essa emoção do amor, que o amor é o que imprime, né, o que tira o seu projeto de sonho e coloca ele na realidade, porque o amor e a gratidão são os sentimentos que criam, né? Então você coloca as imagens certas na sua cabeça e aí você imprime com o sentimento certo. Essa é a técnica da visualização. Só que tem algumas dificuldades aí, que você precisa estar completamente alinhado, as imagens certas, ancoradas com o sentimento certo. E o que desperta esse sentimento certo é a música certa com as imagens certas. Eu não consigo fazer a visualização sem música. Eu acho que é um pouco difícil, a não ser que seja quando você está prestes a dormir, né? Que você já tá lá deitado na cama e você começa a visualizar ali insights da sua vida perfeita pra você já dormir com aquelas imagens. Mas a técnica da visualização mesmo, que foi o que mudou a minha vida, é sentar, falar, agora eu vou fazer a técnica da visualização. É sentar, colocar seu fone de ouvido, colocar uma música que te desperta uma sensação inexplicável, né, de amor, de entusiasmo, de gratidão, de explosão de sentimentos. E enquanto você ouve aquela música, você vai imaginando em detalhes, você vivenciando aquilo que você quer que se torne realidade. E sempre quando eu faço, aliás, sempre não. A maioria das vezes que eu faço técnica da visualização, principalmente no começo, as primeiras visualizações eu chorava muito. Porque era muito forte pra mim, sabe? Aquela cena com aquela emoção, enfim. E naquele momento eu sabia que eu tava criando. Porque é realmente um sentimento inexplicável de explosão. Só que dentro dessa técnica existem algumas regrinhas, algumas dúvidas, alguns segredinhos que eu vou falar aqui pra você. E se você tiver dúvida, você entra em contato comigo, alguma rede social minha, aqui nos comentários, enfim. Que eu sempre tiro as dúvidas da galera, tá? Primeiro que a música certa é o segredo. Durante muito tempo, eu fazia com uma música que já me gerava uma emoção, mas não era a música que me fazia... Ah, a cabelo é daqui de trás. Mas não era uma música que me fazia explodir. Então vai trocando, vai testando. Tem que ser aquela música que... Primeiro que a letra dela não pode te atrapalhar. Então não adianta você estar ouvindo ali a música na sua técnica de visualização e começar a cantar ela. Não, porque seu foco tem que estar totalmente nas imagens. A gente precisa desse foco do observador para criar. Então a música ela não pode te distrair com a letra. Então prefira músicas em inglês, se você fala português, né? E essa música tem que te dar um arrepio na alma. Ela tem que se encaixar perfeitamente com as imagens que você está colocando. Se você está colocando imagens na sua cabeça muito aceleradas, você não pode colocar uma música muito romântica, muito triste. Tem que estar, sabe, em perfeita harmonia, como se você fosse movimentando ali seu filme mental com a melodia certa. E é exatamente isso. A questão da visualização das imagens, que pode ficar um pouco difícil. Por exemplo, você quer visualizar que você tá com o seu carro novo. Sei lá, a sua Porsche. Só que você não consegue imaginar você abrindo a porta da Porsche, entrando, sentando dentro, porque você nunca entrou numa Porsche antes. Pode ser um pouco difícil as imagens no começo, mas você não precisa ver elas nitidamente, você precisa sentir ela. Então mesmo que não fique tão nítido as cenas, o que você precisa é daquele sentimento, tá? Por isso que eu falo, quem, sei lá, tá tendo muita dificuldade de visualizar, faz o quadro dos sonhos, que é onde você imprime as fotos do que você quer vivenciar, do que você quer experienciar, coloca num quadro de visualização. E aí você fica ali uns minutinhos antes de iniciar a sua técnica da visualização, olhando para aquelas imagens, para que você se familiarize. Quando você for sentar para fazer sua técnica da visualização, você vai conseguir lembrar daquelas imagens do quadro, como se você estivesse ali, sei lá, o seu cérebro vai falar, puxar na memória Porsche. Como você nunca entrou em uma, ele vai puxar automaticamente daquela imagem que ele viu ali no quadro. Então vai facilitar a sua criação no seu filme. Mesmo que ainda continue a dificuldade, fica tranquilo, tá funcionando. Tá funcionando. Outra questão importante é que você precisa puxar as imagens da forma certa que te despertem aquela emoção X. Por exemplo, eu sempre quis ser rica, bem-sucedida, só que na minha visualização precisava de uma chavezinha que fizesse o plim, que imprimisse aquele sentimento de explosão. E aí eu fui testando as imagens. E qual que era a minha motivação, meu maior sonho, quando eu comecei a praticar a lei da atração e tudo mais? Era ver a minha mãe tendo uma vida melhor. Era o conforto pra minha família. Tudo começou por causa daí. Então esse era o meu motivo.
Então, na minha visualização, eu precisava colocar algo que mexesse com as minhas estruturas. E esse algo não seria nada melhor. Aliás, o melhor seria colocar o que me fez iniciar, né? Colocar o meu motivo de tudo, a minha razão de tudo. Então, eu tive que colocar minha mãe no meu filme mental para que aquilo desse aquele sentimento explosivo que eu precisava para criar. E aí, eu imaginei eu dando um apartamento para minha mãe, uma chave assim na mão dela. E, dito e feito, chorava igual uma, sei lá, um bebê na visualização. E eu sentia aquele sentimento poderoso que eu tava criando. E aí, quando eu entendi e coloquei a imagem certa com a música certa, eu só repeti aquela visualização dia após dia. E eu já tenho até foto lá no meu Instagram, que já realizei esse sonho, né, de entregar o apartamento pra minha mãe. E foi exatamente com a mesma imagem da chave que eu via na minha visualização. E uma coisa importante, muito legal, nessa questão da visualização, eu vi o Jim Carrey falando isso numa entrevista que ele deu, dizendo que ele fazia muito essa visualização, né, quando tava voltando pra casa, que ele ficava imaginando ele sendo um ator, né, de cinema muito famoso. E quando você tá no momento da sua vida em que tudo é ruim, sabe, e você senta e entra pra dimensão da sua vida perfeita, aquilo te conforta tanto, é tão gostoso você se desligar daquele negativo, daquela vida que você odeia e vir para um campo onde tudo acontece da forma como você quer, onde você é amado, onde você é querido, onde você é aceito exatamente da forma como você é, onde as coisas acontecem da sua maneira, que você sente saudade daquela vida. Era assim que acontecia comigo. Eu não queria me desligar da minha vida perfeita. E quando eu me desligava dela, eu queria voltar pra lá, porque era aquela Duda que eu queria ser. Era como se eu estivesse me vinculando já com aquela nova realidade. Então não era uma obrigação pra mim, vou ter que sentar e fazer a técnica da visualização. Era uma saudade, era uma forma de fuga da vida que eu odiava. Eu amava fazer minha visualização, amava sentir aquela sensação boa que naquele momento só aquelas imagens me traziam. Porque eu era tão triste naquela época, eu odiava tanto a minha vida, que a única lembrança, aliás, o único momento bom que eu tinha no dia era quando eu conseguia dar aquela sensação no meu coração com aquelas imagens e com aquela música. Então, mesmo que você não consiga se vincular nesse ponto com a sua vida, né, com essas imagens, a ponto de sentir saudade, de gostar de fazer essa técnica, e mesmo que no início seja uma obrigação pra você, não tem problema. Não tem problema o que você sente até que você se sente... Opa, ficou meio confuso. Não tem problema o sentimento que você vai fazer o ato de sentar, se conectar ali, fechar os olhos e se concentrar na sua vida. O que importa é a partir do momento em que você fechou os olhos. Se foi por obrigação que você sentou ali, ou se foi por prazer, não tem problema. O importante é o que você vai sentir a partir do momento em que você fechar seus olhos, ligar sua música e colocar as imagens no seu campo mental. Então, mesmo que não seja tão prazeroso pra você assim no começo, force, até que se torne real, porque essa é a técnica mais poderosa da lei da atração. Porque ela mexe com a sua reprogramação, porque ela tá colocando crenças ali na sua cabeça, tá colocando novas imagens, e ela mexe automaticamente com o seu campo vibracional. Tá? Então, é extremamente poderosa a técnica. É a técnica de resposta mais rápida do universo. Quando você for entendendo como que seu corpo funciona, for colocando as imagens certas, você vai entender o que eu tô falando. E é isso. Beijo.